Uma boa noite a todos os nossos irmãos, membros do Corpo de Cristo da Igreja em Canela, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham e todos aqueles que vão acessar essa mensagem posteriormente também sejam muito abençoados. Hoje o nosso encargo aqui pelo Espírito Santo é de liberar para os irmãos uma palavra sobre a igreja na casa, né? Nós sabemos, assim, segundo o que Deus tem nos revelado nesse ministério desde o início, que o sistema mais intenso e principal da igreja é os grupos familiares que originalmente foi chamado pelos apóstolos e pelos discípulos de igreja na casa. Então, grupo familiar e igreja na casa, estamos dizendo a mesma coisa, nos referindo à mesma coisa. É onde, assentado em nossas casas, as almas que estamos conquistando por meio do uso do Espírito Santo, nós vamos batizando essas vidas e vamos trazendo elas para dentro da nossa casa e ali ensinar o povo todas as leis da graça e do reino. E ali, então, sob os cuidados de uma liderança da igreja na casa, daquele grupo familiar, então nós passamos a levá-los a conhecer a verdade, porque esta verdade, estando colocada no centro da mente dessas pessoas, pode fazer com que muitos abandonem as práticas, condutas de vida natural, para então assim se decidirem a viver exclusivamente para adorar e servir Deus. Então veja que a igreja na casa é uma espécie de reunião, julgo a mais importante de todo o mover do reino de Deus, nesta era, nessa dispensação da graça. Não podemos, de forma alguma, negligenciar esse serviço que prestamos a Deus e entregamos nossas almas para o Espírito Santo gerar e cuidar na igreja, na casa, por meio das lideranças deste grupo familiar, mas também que todos os membros sejam treinados, adestrados, ensinados a gerar e cuidar também para que outros e outros grupos em outras casas estejam se abrindo para assim então o Senhor conquistar, capturar todos os eleitos de Deus naquela cidade, naquela região, onde os grupos familiares da igreja na casa está sendo trabalhado ali pelo Espírito Santo. Se nesse preâmbulo aí a gente fala tudo isso, é importante a gente concluir de que as lideranças dos grupos familiares, elas têm que estar preparadas, elas têm que estarem consagradas para que Deus possa usá-los para não só gerar, mas também cuidar dos membros que Deus vai conquistar através dos líderes, que são verdadeiros pastores, que devem estar equipados, preparados, consagrados para o uso do Espírito Santo. Veja bem, esse grupo, a Igreja na Casa, não é uma coisa nova, ela tem 2000 anos, né? Aqui no livro do Atos dos Apóstolos, né, nós podemos ver perfeitamente aqui que no Atos capítulo 2, aqui no versículo no versículo 42, 46. Eu quero ler com vocês aqui Atos 2, 46, para vocês verem de que já bem no início da igreja que Jesus fundou e estabeleceu em Jerusalém e na região de Jerusalém, olha como viviam as pessoas que eram geradas pelos discípulos e apóstolos na época.
No versículo 42, diz que eles estudavam a palavra perseveradamente. Então, e perseveravam na doutrina. Então, esse é o primeiro princípio de responsabilidade, não só das lideranças de um grupo familiar ou igreja na casa, tem que perseverar na doutrina. O que quer dizer isso? Eu tenho que buscar o conhecimento da pessoa de Cristo para que eu possa estar como ferramenta adequada, apropriada, preparada para passar o Espírito Santo que está dentro de mim para alcançar outros corações, que é o gerar, né? Então, aqui perseveravam na doutrina, todos os membros que chegam têm que conhecer o seu rei, o seu cabeça, o seu senhor. Ninguém pode ficar alheio, desconhecendo essa pessoa que é o Rei universal, o Filho de Deus, o ressurreto, o ascendido, o glorificado, o cabeça da igreja. E esse que mora dentro de cada um que se entregou e nasceu da água do Espírito. Jesus é o cabeça deles. Então, se Jesus é o nosso cabeça aqui na igreja, a minha cabeça não pode ser diferente da de Jesus, tem que ser igual a de Jesus, senão vai dar divisão. Então, é por isso que nós temos que consagração total e buscar conhecimento da verdade, porque a verdade vai libertar tanto os líderes como os seus membros do grupo, da igreja na casa, né? Mas no versículo 46, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, né? Então, eles iam no templo para orar, né? Porque era um costume judaico, né? Mas isso aí, no ano 68, terminou o templo. Aí o que ficou? O governador de Roma mandou destruir todo o templo. E isso foi profetizado por Jesus Cristo. Porque se não tivesse feito isso, até hoje as pessoas não tinham igreja na casa, estavam lá no templo somente. Então era uma concessão temporária de Deus. Mas quando Deus viu que ninguém queria sair de Jerusalém por causa do templo, e não queriam começar a obra de Cristo nas cidades e nas aldeias e nos lugares, Deus teve que fazer uma... Primeiro veio uma grande perseguição dos fariseus e dos judeus e até romanos sobre a igreja. E aí, então, o pessoal se dissipou e foi para tudo que é canto, para tudo que é lado ali na região de Jerusalém. Então, Deus conseguiu expandir o evangelho do reino, levando a mais pessoas. E lá, onde eles começaram essa obra, não tinha o templo. Amém? Porque havia entrado a nova aliança. E a nova aliança tem uma modalidade totalmente peculiar e nova da gente apacentar o povo de Deus, que é na igreja, na casa. A igreja na casa é o nosso ponto de apacentamento, de preparação, de cuidado, de geração, de edificação de todos os membros que chegam na igreja. Aí você olha hoje para as igrejas, a gente tem os grupos familiares, mas infelizmente, irmãos, não são todos os líderes que estão consagrados, preparados para fazer pelo Espírito Santo o gerar e o cuidar da igreja. Então, muitos de nós chegamos em grupos familiares, como no passado eu ia muito nos grupos familiares, e eu comecei a perceber que tinham líderes que não estavam consagrados, que não buscavam conhecimento e que faziam daquela reunião na casa uma rotina fria, morta, legalista, que não tinha nenhum sabor, nenhum encanto para você estar ali. Porque tudo era morto naquele lugar. Os louvores sempre eram os mesmos, as palavras não eram dirigidas pelo Espírito Santo, e sim conforme a preferência do pregador, e havia mais desordem naquela reunião,
as pessoas parece que não tinham comando ali naquele lugar, então os grupos familiares, infelizmente, não são todos eles que hoje têm sucesso. Lamentamos muito isso, porque não é porque é falta de competência, porque se Deus chamou a tua família, você tem que ter um grupo na tua casa. Você tem que buscar o Senhor e ter um grupo na tua casa. E não tem como você dizer: "Estou despreparado, não tenho condições". Não. Se você é novo na fé, você até pode dizer essas palavras, mas hoje os presbíteros podem encaminhar pessoas e te ensinar, te assessorar até você pegar o ritmo, pela visão do estabelecendo o modelo do monte. Os grupos, tem matérias sobre grupos familiares na igreja, muitos temas. Tem na TV por assinatura, tem na Editora Vento Sul, porque ninguém vai pregar para você tudo que já foi pregado. Então, é por isso que cada família que chega numa igreja tem que ser orientado aonde ele buscar o conhecimento que ele precisa ter, que é básico, pré-condição para o Espírito Santo fazer a edificação na sua vida. Não pode faltar essa orientação para os novos membros que estão chegando. Eles têm que ser acostumados desde o primeiro dia a buscar o Senhor na mesa. Isso que está falhando na nossa igreja. Isso não é todos que fazem isso. Por quê? Se a orientação é essa. Segundo ponto, além de levar a pessoa para a mesa, para um desenvolvimento do Espírito Santo na sua alma, é necessário treinar, adestrar, fazer aquela pessoa sair com você, ganhar as almas, dar o testemunho dela, levar para o batismo, levar para o grupo. Isso é fundamental, porque ovelha gera ovelha. O pastor não gera ovelha. A ovelha gera ovelha. Mas se não tem ovelha que gera, o pastor também tem que dar um jeito. Essa igreja começou com um homem só. Não tinha mais ninguém. Ficou um ano assim. Mas eu perseverei. Eu busquei. Eu orei. Eu clamei. E o Senhor me ouviu. O Senhor desceu. E começou a fazer as curas, as maravilhas, os milagres, os ensinamentos. Espírito Santo, ele capacita até aquele que sabe muito pouco, como eu, naquela época era assim. Então, não há desculpas diante de Deus que você possa dizer ao Senhor que não tem competência, que não está preparado. Se prepare. Se não está preparado, se prepare, fazendo a obra do dia a dia, indo falar do teu testemunho para Cristo, de Cristo para as pessoas, dizendo quanto maravilha aconteceu na tua vida para as pessoas. Traga elas para a tua casa. Essa é a obra de Deus na terra. Se você crê em Jesus Cristo e você ama o Senhor Jesus Cristo, você vai fazer isso. E não é jogar para cima de poucos aquela carga de gerar e cuidar, como hoje acontece na igreja. Pessoas que estão aqui há muitos anos dentro da igreja, devido, os motivos são os mais variados, mas é um compromisso semanal, tem de receber pessoa na minha casa, é problemático, é difícil, a gente não tem liberdade, naquele dia se quer sair não pode. Irmãos, não há motivos. Não há motivos. Cristo te tirou do inferno, do lago de fogo. Padeceu naquela cruz um homem justo. Te tirou a tua alma da condenação. Como é que você vai dizer que é desconfortável um grupo familiar na tua casa? Então você não quer servir Deus. O que você quer na igreja? Só se servir de Deus? Ou você acha que Deus vai te abençoar com esse comportamento egoístico de só querer receber? Então,
Quem só quer receber, não vai receber. Vou dizer para você aqui. Porque é dando que se recebe. Todo aquele que está aqui, eu vou abrir bem a minha boca para você escutar isso. Se você acredita que eu sou um profeta, que eu sou um ministro, você guarda isso que eu vou te dizer. É dando que se recebe. Quem está aqui só com o objetivo de receber e de não servir, e não dar o tempo dele, os recursos dele, para a edificação do reino de Deus, esse não será abençoado nesta era. Vocês podem escrever isso que eu estou falando para vocês. Porque se você não está cumprindo essa lei, é dando o que você recebe, você não está servindo Deus. Você é um galho seco na videira. Você não está produzindo para Deus. E Deus te fabricou. Você caiu, Ele te recomprou. E foi te buscar. E o objetivo dele é te usar. É fazer de você um membro do seu corpo, orgânico, produtivo, vigoroso, saudável. E como você vai conquistar essa posição de justificação plena no corpo de Cristo, no reino dos céus, se você não está sendo exercitado pelo Espírito Santo? Esse é o maior problema hoje da igreja, em todas as cidades. O maior problema. Você abre o teu coração, irmão. Eu não tenho mais que esconder a verdade de vocês. Eu não posso mais ter aquele cuidado, não tem mais tempo para fazer um beabá crescente com você. Você tem que conhecer a verdade, viver a verdade, porque se você vive a verdade, você dá para receber. Olha a ordem, é dando primeiro e se recebe. Assim como tem aquela palavra, que cabe muito bem nesse exemplo aqui, humilhai-vos, portanto, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, você quer ser importante, nós temos, às vezes, esse desejo de ter significado, de receber atenção, de ser amado na comunidade. Então, primeiro te humilha para Deus. Faz o que Ele manda. Amém? Por que tem agenda no grupo familiar, na casa, na igreja na casa? Porque os membros não estão no espírito ainda. É por isso. Então, quando você estiver cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, aquela agenda é desnecessária. Mas enquanto não tem esse parâmetro na igreja, temos que seguir aquelas regras que não são legalismo. Aquilo não é rotina, legalismo. Aquilo é uma cerca para o grupo poder prosperar enquanto você ainda não tem a prevalecência do Espírito no governo da alma. Só por isso. Não faça disso uma religião. Não acuse os irmãos que atingiram níveis de revelação com o Senhor e de intimidade com o Senhor, que estão fazendo um pouco diferente, mas se eles estão no Espírito, e só Deus o sabe, eu não vou julgar. Eles sabem o que estão fazendo e vão prestar conta para Deus, como eu e você. Vamos prestar conta para o cabeça dessa igreja. Tudo o que nós fizemos até hoje. E aqui, diariamente perseveravam unânimes no templo, mas o templo foi demolido, graças a Deus. Né? E partiu o pão de casa em casa, partiu o pão de casa em casa. O pão é a palavra, é Cristo, é o trigo, é a farinha, é a água. O pão é uma mistura de farinha com água. Pão, farinha e água é Cristo. Alimenta e mata a sede. Alimenta e mata a sede. Nós, em nossa constituição espiritual, precisamos de farinha e de água, todos os dias. Buscar o conhecimento da verdade, porque precisamos
agir em conformidade com a verdade. É só por isso, irmãos. E assim, o Espírito Santo terá um convite de você e de mim, uma liberdade de tomar nossas almas e fluir, falando e fazendo coisas através de nós. E o nosso grupo familiar, a igreja na casa, vai ser um sucesso, porque dali vão sair muitos outros líderes para abrir outras igrejas na casa, até encher a cidade e abrigar todos os eleitos de Deus naquele lugar, para que a igreja naquela cidade veja um testemunho coletivo de um povo cujo cabeça é Cristo, o vivo, o ressurreto. Mas se a gente fizer relaxadamente esse trabalho, porque lá em Jeremias 48:10 está escrito: maldito aquele servo que fizer a obra do Senhor relaxadamente, está escrito. Maldito, hein? Se você quer saber o que é maldito, olhe para Canaã, um dos filhos de Noé. Olha para Canaã e veja o que aconteceu com toda a sua descendência até hoje. Até hoje. É sério isso, irmão. Com Deus não se brinca. Com Deus não se pode fazer só o que essa alma caprichosa gosta. Nós temos um encargo divino dentro de nós de fazer isso que nós estamos falando aqui. Precisamos gerar e cuidar das pessoas. Isso é dar para receber. Mateus 6:33 completa essa mensagem e quero que você possa ter, assim, sido muito tocado pelo Espírito Santo para receber essas palavras no teu coração, no teu espírito, e você não se render para homem, porque ouviu palavras de homem, mas confira com a palavra e se entregue para Deus, deixa Deus te usar. As pessoas estão gemendo aí no mundo, precisando do nosso serviço. Há muitos irmãos que estão completamente perdidos dentro da igreja, precisam de ajuda. Estão numa religiosidade, cegos. Deus precisa abrir esses olhos. A religião só se vence com muito amor, muita paciência. Não esqueça do rio Eufrates. Amém? Que Deus esteja abençoando a todos vocês e voltamos aí na próxima oportunidade que Deus assim nos colocar. Que Deus abençoe a todos.